Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos juntos nesse instante iniciarmos a leitura do capítulo 16, o último da carta de Paulo aos Romanos, e com alegria aprender um pouquinho mais e agradecer a Deus por estarmos encerrando a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Foi muito bom, então vamos fazer isso. Reúna sua família, pegue sua Bíblia, abra aí com temor e tremor e vamos crescer com a consciência em Cristo na leitura de todo o Novo Testamento. Vamos lá então? Faça isso. Capítulo 16 é o último. Paulo diz assim, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Essa irmã Febe, ela era de Corinto, estava em Cencreia, era no porto, né? E possivelmente essa irmã aqui foi a que levou essa carta até Roma. Então, a palavra que Paulo usa aqui, ela está servindo à igreja de Cencreia, servindo aqui é diaconia, ou seja, essa mulher é uma diaconisa. E ela servia à igreja e cuidava de Paulo, protegia gente, agasalhava gente. Então essa aqui é mais uma mulher que você percebe no processo que está entranhada visceralmente com uma missão de evangelização. Ou seja, você percebe que de fato em Jesus, em Paulo, essa diferença que existe na nossa sociedade, na cultura, principalmente oriental ao longo do tempo, separação entre homens e mulheres, acaba. Essa mulher era uma diaconisa e servia à igreja. Aí Paulo diz no verso 3, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Então, Paulo gasta um tempinho aqui fazendo uma saudação especial a Priscila e Áquila, porque Priscila e Áquila era um casal, ele era um judeu, ele era um judeu do Ponto, na região do Ponto, mas casado com Priscila. Priscila era uma mulher nobre, romana e nobre. E nesse momento eles estavam lá em Roma, mas eles já haviam servido a igreja do Senhor, tanto em Éfeso quanto em Corinto. Então eram irmãos que tinham um carinho, uma afinidade muito grande com o apóstolo Paulo, e caminhava com o apóstolo Paulo. Então, e ele também saúda aqui Epêneto, que é uma das primícias da Ásia, ou seja, quando ele usa a palavra primícias, foi um dos primeiros que ele ganhou para Cristo na Ásia, a se converter lá na Ásia. Ok, diz ainda o verso 6, saudai Maria, que muito trabalhou no Senhor. Essa Maria aqui, eu não sei, assim, não tenho uma referência qual era essa Maria, mas trabalhou muito por eles. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Andrônico e Júnias aqui, parentes de Paulo, no sentido, meus parentes, não era parentes carne, não, era na questão de serem judeus como Paulo e caminharem com Paulo. E esse casal, Andrônico e Júnias, eles foram um dos muitos daqueles 500 que viram Jesus ser assunto aos céus. Então eles conviveram com os apóstolos, eles caminharam com os apóstolos e eles foram companheiros de prisão de Paulo. Então Paulo está lembrando deles, os quais, ele está dizendo, são notáveis entre os apóstolos, está vendo? Caminhou com os apóstolos, era gente que estava ali. E as pessoas tiveram dificuldade de colocá-los como apóstolos por conta de Júnias, a esposa. E estava em Corinto, em Cristo, antes de mim, ou seja, eles eram cristãos antes de Paulo. Eles se converteram antes de Paulo. Saudai Amplieto, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. E também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Então, essas aqui, o Amplieto, Urbano, né? Estaques. Você vai perceber que todos são nomes de escravos. Todos são nomes de escravos. Escravos que foram libertos, que caminharam, e que esses escravos aqui em Roma, eles serviram no palácio imperial, dentro do Império Romano.
E esse Aristóbulo que ele está falando aqui, ó, saudai-os da casa de Aristóbulo. Aristóbulo aqui era neto de Herodes o Grande. Ele era irmão de Herodes Antipas. Então era gente que tinha uma igreja na casa deles também. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Esse Narciso aqui, ó, os da casa de Narciso que estão no Senhor, que estão em Cristo. Ou seja, é mais uma casa que acolhia gente. Casa de Aristóbulo, a casa de Narciso. Esse Narciso também era um escravo que foi liberto pelo imperador Tibério. E um cara que fez fortuna, que ficou rico depois. Esse Narciso aqui, ó. Saudai Trifene e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Trifene e Trifosa eram gêmeas. Você vê que os nomes parecem, né? Na nossa região aqui seria mais ou menos parecido com o nome de dupla sertaneja, né? Trifene e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Então eram gente, mulheres que serviam ao Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Então a palavra Pérside, esse nome Pérside, ou seja, era uma irmã persa, era da Pérsia. Então essa irmãzinha aqui também trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Esse Rufo possivelmente era filho de Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz de Cristo. E Paulo aqui está falando que a mãe de Rufo era igualmente mãe para ele, mas a mãe aqui para Paulo era mãe no sentido do aconchego, do carinho que ela tinha, que ela cuidou de Paulo, porque Paulo hospedou na casa de Rufo. Paulo também passou por eles e foi acolhido por eles nessa família. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pártrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles, tá vendo? Mais um lugar onde gente se reunia e Paulo está mandando saudações. Então, não era uma igreja fixa lá em Roma. Tá vendo agora? Eram muitas casas que tinham muitos irmãos servindo. Você vê que chegou um tempo em Roma, sei lá, por volta do ano 200 parece, que tinham muitos cristãos em Roma. Eram muitos. Você vê que 64 Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. Eles viviam nas catacumbas. Era cidades subterrâneas. Você vai ver a história e ver a arqueologia, eles abriam lugares nas rochas assim, até onde eles colocavam os corpos, tinha lugar de ventilação. Eram cidades, viviam escondidos, perseguidos, que eles eram. Essa igreja é fantástica. Diz o verso 15: saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. É mais um lugar que tinha gente reunida, mais uma igreja. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, com ósculo santo. Todas as igrejas de Corinto vos saúdam. Até o ano 150, por aí, eles tinham essa prática de saudar uns aos outros com um beijo santo. Aqui na nossa região, a gente cumprimenta com um aperto de mão, com um abraço bem gostoso, carinhoso, assim, com toda a pureza no coração da gente, né? É assim que a gente faz. Verso 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então, você está convivendo no ambiente de Deus, de Jesus, da simplicidade do Evangelho. Quando você perceber pessoas que são renitentes, que só servem para causar divisão, cuja língua é a língua afiada, gente que só anda causando problema, afasta. Não deixe se contaminar. Né? É o que Paulo diz. As más conversações vai corrompendo os bons costumes. Paulo está deixando aqui um alerta para a gente nos dias de hoje, para você não perder a sua pureza em Cristo. Ele diz mais ainda, porque esses homens que causam divisões, contendas, eles querem a glória só para si, eles querem ter a primazia, porque estes tais não servem a Cristo. Se servissem a Cristo, eram humildes, simples, no nosso Senhor. E eles servem sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras, lisonjas, né? Aquelas palavras que saem assim, parecendo de gente, né? Que ama, que cuida, preocupada, essas palavras bonitas, enganam o coração dos incautos, daqueles que ainda não têm maturidade, dos neófitos, né? Daqueles que são também
já tendentes à rebeldia, pois a vossa obediência, amados, de vocês aí em Roma, é conhecida por todos. Vocês são conhecidos por ser um povo obediente. Por isso, me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Paulo está pegando aqui aquela frase de Jesus, que nós devemos ser simples como as pombas, pessoas simples, puras como as pombas são, mansas, dóceis, mas ao mesmo tempo astutos como as serpentes. Ou seja, então, para o bem, eu tenho que ser sábio, simples e me entregar a Ele. Agora, para o mal, não. Para o mal, eu vou ficar astuto para ele não me corromper, manter a minha pureza, não se tornar essas pessoas assim, entre aspas, experts para o mal, que sempre dão um jeitinho para o mal. Não. Maliciosos, não. Sejam simples e puros. Vamos lá, amados, é assim que Paulo quer que nós andemos. Verso 20, e o Deus da paz, em breve, logo, amados, está chegando. O nosso dia está chegando. Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, porque Satanás não tem como destruir a você que está debaixo do sangue do Cordeiro e que anda com Jesus. Isso é uma questão de dias. A nossa vitória já foi dada na cruz do Calvário. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja comigo, seja com todos os irmãos em todos os tempos. Saúda-vos, verso 21, saúda-vos Timóteo, que era filho na fé de Paulo, meu cooperador, e Lúcio aqui é o equivalente do nome de Lucas, viu? Jason e Sosípatro, meus parentes. Mais uma vez aqui tem a ver com a questão do judaísmo, viu? Da nação judaica deles. Eutécio, que era um amanuense, tá vendo? Era aquele que escrevia, era um bom escrivão, escrevia bem. Então Paulo, ele falava mais e deixava o cara escrever para andar mais rápido, né? Ele usava o Técio para fazer isso, né? Eu, Técio, que estou escrevendo essa epístola, traduzindo aqui para Paulo tudo, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos também Gaio Tício Justo, que foi quem hospedou Paulo, né? Era de Corinto e hospedou Paulo na casa dele, meu hospedeiro. E toda a igreja aqui que está aqui manda saudações para vocês. Saúda-vos também Erasto, tesoureiro da cidade. Esse Erasto era o tesoureiro da cidade de Corinto. E nesse primeiro século aqui, esse Erasto era um cara influente. Ele foi sobre a administração dele que as ruas de Corinto foram pavimentadas, né? Foram calçadas. E também saúda-vos também o irmão Quarto. O Quarto aqui é porque esse aqui era o quarto membro da família. Era o quarto filho da família. Por isso que deram o nome para ele de Quarto. Assim como coloca algumas pessoas chamando o nome último, né? Último, por exemplo. É o último da família. Verso 24, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Mais uma vez, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aí no verso 25, ele faz como se diz assim, é uma doxologia, né? É um estudo de um culto a Deus, uma adoração a Deus, olha. Ele fala assim, ora, aquele Deus que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, o evangelho que Paulo estava pregando, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo, e a pregação de Jesus Cristo, ele pregava Jesus Cristo, ele não pregava Moisés, ele não pregava ninguém, ele pregava a boa notícia, Jesus, e o viver de Jesus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Sim, amados, por que guardado em silêncio? Porque se eu for olhar direitinho, se eu fosse trabalhar em termos de olhar, voltar no tempo, você vai ver que foi a partir de Jesus, a palavra, o verbo, que tudo foi criado. Tudo foi criado, a cruz foi erguida antes de todos os tempos. A cruz foi erguida. É disso que Paulo está falando aqui. E verso 26, e que agora, esse evangelho guardado em tempos eternos, revelado nas Escrituras, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, né, através de tudo que está escrito no Velho Testamento,
segundo o mandamento do Deus eterno, segundo o mandamento do Deus eterno. E esse mandamento de Deus é para que nós creiamos, é pela fé, é graça. A graça, né? Para a obediência por fé. Ou seja, eu e você temos que obedecer a Deus por meio da fé, não é por meio das obras. Aqui é um meio de salvação. Ou seja, então a salvação não é por obras praticadas por mim e por você, mas é por meio da fé, daquilo que descansa nesse evangelho eterno manifestado em Cristo Jesus na plenitude dos tempos. Então ele diz assim, para obediência por fé entre todas as nações. Então quando ele fala entre todas as nações, ele está dizendo, não é só entre judeus, não é só até aqui na Itália, em Roma, não é só aqui na região da Ásia, da Macedônia, em toda a Grécia, na Europa, não, é em todos os cantos da terra, onde o evangelho chegar, que haja obediência por fé. Isso é tremendo. Então, ao único Deus, único, não tem outro, amados. Não existe deuses, existe um Deus, ao único Deus, e sábio, cuja sabedoria os homens rejeitam, mas esse Deus sábio é o Deus que arquitetou tudo, tem tanto dentro de você, no seu mundo, que você nem imagina, que a ciência nunca vai chegar aqui, nos porões de todo o seu sistema neural, quanto no mundo do lado de fora, esse mundo invisível macro, de universos e multiversos. A esse Deus único e sábio arquitetou tudo, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. A esse Deus toda glória e toda honra. Ore nesse instante, agradecendo a Deus por mais uma carta lida. Agradeça a Deus por sua vida e sua família reunida em torno da palavra. Agradeça a Deus pelo privilégio de estarmos lendo Jesus, ouvindo Jesus e praticando Jesus. Agradeça a Deus por sua vida, por sua casa, e ponha tudo no altar do Senhor. Pai, obrigado, Pai, pela vida, Senhor, dos apóstolos. Obrigado, Pai, porque essas cartas chegaram até nós. Obrigado porque essas cartas até hoje nos impressionam e nos marcam e nos curam e traz conhecimento para nós. Obrigado por cada irmão, cada irmã que se dispõe, Pai, a ler Jesus, a ouvir as sagradas letras que nos tornam sábios para a vida eterna. Sim, Pai, a esses que desejam na história viver parecidos com Jesus, cheios do Teu Espírito, pacificados no coração. Então sobre nós vem a Tua graça e o Teu perdão, limpa-nos, esvazia-nos de todo o acúmulo ao longo dos dias, dos meses, Pai, de ódios, de mágoas, ressentimentos, amarguras, de ódios, de invejas, de vinganças. Tira de nós, limpa-nos. Nossas casas, encha-as com o Evangelho. Nossos filhos, que eles sejam filhos do amor, que eles sejam filhos da palavra, filhos da luz, revestidos de Jesus. Sopra o Teu vento em cada um agora, em cada casa nesse instante, e enche-nos. E permita, Pai, que a bandeira do Evangelho, a cruz de Jesus, seja erguida em cada casa e no interior de cada coração. E que aqui, Pai, no trono do coração de cada um, o Senhor Jesus seja Rei, Senhor para todos sempre. Sim, Pai, e que todos os nossos inimigos, sim, Pai, que todos os enviados de Satanás sejam esmagados nesse instante e caiam por terra nesse instante, Pai, pelo poder da Tua palavra, no sangue do Cordeiro eterno imolado desde a fundação do mundo e manifestado na história. Destrua, Pai, todo o grilhão do mal contra nós, guarda as nossas casas, abençoe-nos na caminhada, livra-nos de todo vento de enfermidade maligna e guarda aqueles que estão passando por lutas nesse instante. Supra as dispensas de cada um, encha a alma de alegria, fortaleça o espírito na fé e repreenda toda enfermidade na vida dos nossos filhos. Obrigado, Pai, pelos milagres. Obrigado por cada irmão que está aqui conosco caminhando. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém.